Amém? Juízes, capítulo 3, verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Estas, pois, são as nações que o Eterno deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos que não sabiam de todas as guerras de Canaã, tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Vamos deixar esses 3 versículos, meus irmãos. E eu queria aqui, meus irmãos, falar com os irmãos, provocar a gente entender quem é o responsável, meus irmãos, por Israel ser um povo guerreiro, né? Por que Israel é um povo guerreiro? Eu estava vendo, meus irmãos, um professor de história preditiva, que eu até já comentei com os irmãos, que ele estava falando que existem povos guerreiros. E eu estava meditando, e ele citava, né, Alemanha, Israel, Irã, Rússia, os Estados Unidos, o Japão. Israel é um povo guerreiro, meus irmãos, que é um povo que ele está voltado para guerras, porque ele foi assim treinado pelo Eterno. Então a gente vai entender agora, meus irmãos, que quem está por trás da mentalidade do povo de Israel ser um povo guerreiro é o Eterno. Você veja bem aqui no verso 2 que o Eterno ele deixou aqueles povos para lhes ensinar o povo de Israel a guerra. Amém? Como está escrito na Bíblia. Mas nós vamos ver que antes disso, Deus já tinha tomado uma posição muito forte com Israel na própria Torá, em Números. Vamos aqui em Números, meus irmãos. Em Números, capítulo 13. Nós vamos ver, irmãos, aquele episódio muito importante em que Israel, depois de passar pelo Mar Vermelho e sair do Egito, ele está, 2 aninhos depois, ele está de frente para a Terra Prometida. E aqui Deus vai enviar 12 espias para verificarem a terra que Deus está dizendo, ó, eu vou dar essa terra para vocês. E Deus, ele manda, no verso 1, ele diz assim, e falou o Eterno a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E Moisés enviou aqueles homens para espiar a terra que Deus disse para o povo, olha, a terra que eu estou dando para vocês é a terra que mana leite e mel. E foram os 12 homens, meus irmãos, e foram examinar a terra. E a terra, meus irmãos, examinada, os homens voltaram e vieram com as seguintes notícias, meus irmãos, amém? No verso 27, e contaram ao povo e disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente é terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então aquele povo foi lá, os espias, e verificaram a terra que Deus vai dar para a gente, mana leite e mel. Mas no verso 28, aquele povo disse, eles disseram, olha, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas, e muito grandes,
E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então você veja bem, irmão, que 10 espias começaram a falar que tinham gigantes na terra, tinham muitos povos. Mas aí Caleb e Josué, que eram dois, foram defender a terra e disseram, no verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Então Caleb e Josué diziam, Deus está dando para a gente a terra que mana leite e mel, e nós vamos lá conquistar essa terra. E os outros 10 disseram, não, não vamos não. Olha só, meus irmãos, aqui os outros disseram. Porém, os homens que com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Então, veja bem, irmãos, Deus chega para o povo de Israel, de frente para a terra prometida, e diz assim, olha só, gente, eu estou dando para vocês essa terra que mana leite e mel. Mas vocês têm que conquistar a terra com guerra. E aí, Deus envia 12 espias, só que 10 disseram, não, eles são gigantes, não dá. E 2 disseram, nós vamos. E qual é a reação de Deus? Ou seja, 10 não queriam fazer a guerra. E 2 disseram, nós temos que fazer a guerra, porque Deus disse que vai dar terra para a gente. Então, nós vamos ver aqui, meus irmãos, no capítulo 14, a reação de Deus. Nós vamos lá no verso 22. O que Deus vai dizer dessa situação, meus irmãos? Amém? Então, ele diz assim, porém, tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes não obedecer a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, aquele que disse que era para ir para a guerra, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Então, meus irmãos, Deus ele diz no verso 26, 27, até quando sofrerei essa má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações do filho de Israel com que murmuram contra mim. Porque Deus, ele disse, ó, eu estou te dando essa terra, mas Deus está dizendo, na mente de Deus, ele está dizendo, eu quero que vocês guerreiem as guerras para ter a terra que eu estou dando para vocês. Não é assim, você, ó, toma e vai. Então Deus agora ele está irado porque o povo não queria para a guerra e ele diz assim, disse-lhes Deus, vivo eu, diz o Eterno, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós mesmo. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun, porque foram os dois que disseram, vamos para a guerra. Então ali, meus irmãos, a gente já vê que Deus matou todo aquele povo. E os filhos dele é que entraram na guerra. No verso 31, Deus fala, mas os vossos filhos de que dizeis, por presa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezaste. Então, meus irmãos, vocês vejam bem, que Deus ele matou todo o povo que não queria a guerra. E Deus disse, esses que queriam são o meu povo que vai entrar na terra. Então você veja bem, irmãos, que já na caminhada da Torá, Deus já diz quem ele é.
Amém? Deus, ele não esconde quem ele é. Ele matou e condenou, irmão, ao inferno toda aquela geração, porque era uma geração que não quis entrar na guerra. E ele salvou Josué e Caleb, não só aqui, como na vida eterna, porque eles foram para a guerra. Louvado seja Deus. Então, o que que aconteceu? Esse povo ficou depois 38 anos no deserto, até morrer todo mundo que Deus disse que ia matar, e Deus matou, Deus fez abrir a terra, engoliu o povo, Deus fez vir peste, Deus fez vir várias coisas sobre aquele povo, porque Deus ficou muito irado, irmão, porque o povo não quis ir para a guerra. E Deus, ele não é um Deus que muda o seu pensamento. Ele quer que eu vou te dar, mas você tem que ir para o campo de batalha. Louvado seja Deus. Da mesma forma, então, meu irmão, seja só assim que está me vendo aqui um pensamento, essa conversa de graça, que a pessoa faz o que quer, vai entrar no reino, não combina com o Deus vivo. Amém? Tem que pelejar para entrar para o reino. Tem que ser fiel para entrar para o reino. Tem que obedecer a palavra do Eterno para entrar para o reino. Mas vamos caminhar aqui. A gente vai ver ali, meus irmãos, também na palavra de Deus, a gente vai ver ali o Salmo 144, louvado seja o nome do Eterno. Se a gente for ver aqui, a gente sabe, antes até do Salmo 144, nós vamos ali deixar o Salmo 144, vamos também falar de outro texto aqui, irmão, que a gente vai ver que depois o povo entra na terra e conquista a terra através da guerra. E Josué vai. Então, qual é a primeira guerra que o povo tem antes? Não estou falando do Salmo 144 ainda não. Depois que o povo entra na terra em guerra, qual é a primeira guerra que o povo vai ter? Contra Jericó. E Deus dá as 7 voltas, e no 7º dia dá mais 7 voltas, eu faço cair o muro e vocês vão ganhar a guerra. Ou seja, Deus começou a trabalhar com eles, mas Deus disse, eu quero vocês em guerra. Louvado seja Deus. Então o povo, como é que a gente sabe que Sansão foi abençoado e ele é chamado o herói da fé? Lá em Hebreus, capítulo 11. Porque Sansão derrotou os filisteus. Por que que Gideão é chamado herói da fé em Hebreus 11? Porque Gideão derrotou os midianitas. Então só é herói, irmão, aquele que derrota o adversário. Só é salvo, só é grande na fé, é aquele que joga o diabo por terra, aquele que joga o pecado por terra. Não é aquele que fica no acomodado. O povo queria ficar acomodado. Mas Deus falou, não serve, esse povo não serve para mim. Eu quero um povo fiel. Aleluia. E aqui no Salmo 144, olha o que o rei Davi ele fala, meus irmãos. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a guerra, para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Amém? Então, Davi, por que Ieshua é chamado filho de Davi? Por que Ieshua não é chamado filho de outro? Ele é filho de Davi porque Davi foi um rei guerreiro. Davi foi um rei guerreiro. Ele tinha que fazer acontecer e Deus gostava disso. Aleluia! Davi ia para a batalha com o Eterno, mas ele ia com a espada desembainhada. O Eterno disse, eu estou te dando esse povo na mão. E Davi o que fazia? Ó, me dá aqui na mão que eu vou ficar debaixo dessa moreira. Não, partia com a espada, com cavaleiros e carros contra o adversário. Por isso que Deus abençoou Davi, por isso que Davi está salvo, meus irmãos. Porque Davi entendeu que o nome do Senhor é Jeová dos exércitos. Aleluia. Ele diz, eu sou o Senhor dos exércitos. Então Deus ensinou Israel a ser um povo guerreiro. Deus ensinou, e aí você vai ver aqui também, meu irmão, louvado seja Deus, no Salmo 18. Vamos aqui no Salmo 18, meus irmãos. Louvado seja o nome do Eterno. Então, a mentalidade do povo é uma mentalidade que foi ensinada pelo Eterno. O Eterno, olha só, meus irmãos, aqui no Salmo 18, versículo 34, que é um cântico de Davi. Ele diz,
Ensina minhas mãos para a guerra, Senhor, de sorte que meus braços quebraram um arco de cobre. E você vê aqui também, meus irmãos, em 2 Samuel, nós vamos aqui no capítulo 22, segundo livro do profeta Samuel, meus irmãos, capítulo 22, louvado seja Deus, verso 35, meus irmãos, glórias ao Eterno, segundo Samuel, capítulo 22, verso 35, que diz assim: instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Mesmas palavras que Davi usou depois. Amém? O próprio livro do profeta Isaías e livro de Miqueias, tantos textos que Deus diz para Israel. Aleluia! Você vê aqui Isaías, meus irmãos, capítulo 42. Louvado seja Deus, no verso 13. Isaías, capítulo 42, meus irmãos, versículo 13. Aleluia! Ele diz assim, meus irmãos: o Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra despertará o zelo, clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos. Então o Senhor mesmo se compara como homem de guerra, ele diz: eu sou o exemplo. Deus diz: eu sou o exemplo. A gente vê, meus irmãos, que antes de Yeshua, por que que tem a festa de Purim, meus irmãos? Que amanhã vai ter o jejum. Amanhã nós temos o jejum de Purim. Amanhã nós temos o santo jejum de Purim, meus irmãos. Que eu já botei os horários no grupo. Nós temos também amanhã que fazer a entrega no meio cheque, meus irmãos, botei no grupo também, e ler o livro de Esther amanhã, durante o jejum, que são 10 capítulos. É um livro fácil de ler, que é uma história, é a Megilá Esther. Mas ali, irmão, Purim, por que é celebrada? Que foi uma batalha contra os persas. E o persa é quem? O Irã. E agora está acontecendo o quê? Israel contra o Irã. Israel contra o Irã em Purim. E exatamente qual é a comemoração de Purim? Israel contra o Irã. E por que Purim é celebrado? Porque Israel derrotou os persas, aleluia. E agora Deus faz exatamente na festa que Israel derrotou os persas, Deus faz o quê? Israel está combatendo o Irã. Deus, ele está alegre, contente, porque o povo está na peleja. Porque Deus colocou essa mentalidade no povo. E depois a festa de Hanukkah. Hanukkah, por que existe Hanukkah, meus irmãos? Por que Hanukkah existe? A festa da dedicação que nosso Mashiach e Yeshua celebrou em João capítulo 10. Exatamente porque Israel venceu os gregos. Guerra. Amém? Hanukkah é comemoração de guerra. Purim é comemoração de vitória contra o inimigo. Então, meus irmãos, as festas do Eterno são celebradas, essas outras são festas de batalha, de guerra. Deus é um Deus de guerra, meus irmãos. Deus ensinou o seu povo para a guerra. E aí você veja bem, meus irmãos amados, que Yeshua chega e ele entra com um novo ingrediente, ele não um novo ingrediente, com o mesmo ingrediente da Torá, mas ele diz: a guerra não é só contra o inimigo físico de Israel. A guerra é contra você mesmo. E Yeshua diz: aquele que não renuncia a si mesmo não pode ser meu discípulo. Então você já tem uma outra guerra. Qual é a guerra? Toda a tua vontade que concordar com a vontade de Deus, está aprovado. Se a tua vontade concorda com o que a Bíblia diz, está aprovado. Mas se a tua vontade não concorda com a Bíblia, Deus está dizendo: você está perdendo a guerra. Você não pode dar vazão à tua vontade, que é contrária à vontade de Deus. Então, Yeshua diz: é guerra também. E a segunda guerra é contra o próprio Satanás. Amém? Então você não pode dar ouvido para Satanás, porque ele é ardiloso. Ele vai usar alguma coisa, né, para te prender.
para tirar você da presença. Então você tem que vencer o adversário também. Amém? Então a noiva de Jesus, de Yeshua, vence o quê? A guerra dela, o apóstolo Paulo fala, não é contra a carne nem contra o sangue, mas é guerra. Vamos lá, Paulo vai falar aqui que para ser povo tem que estar em guerra, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. Paulo fala aqui, meus irmãos, em Efésios, Paulo fala aqui a nossa guerra agora. Nós estamos em guerra. Essa história de, ó, graça resolve, a graça é só a porta estreita, o resto é guerra. Paulo fala em Efésios capítulo 6. Paulo fala, louvado seja Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra essa astuta cilada do diabo. Paulo fala dessa guerra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os princípios das trevas do século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas como é que eu vou lutar contra o diabo nas regiões celestiais? Através da oração e do jejum e da obediência. Se você orar, jejuar e fizer a vontade do Eterno, tu está vencendo o diabo. Amém? Então Paulo fala, como é que é essa armadura que eu tenho que ter? Amém? Ele diz, cinge os vossos lombos com a verdade. A verdade é a palavra. Vista a coraça da justiça. A justiça é o quê? É a justiça de ajudar aquele que precisa. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Amém? O evangelho da Shalom, o evangelho da vida eterna. Tomando o escudo da fé. Fé é emuná, é fidelidade. Quando você tem fidelidade a Deus, você apaga os dardos inflamados do maligno. Satanás quer te mandar algum dardo? Você está protegido. E tomai o capacete da salvação. Você tem certeza da tua salvação porque você faz a vontade de Deus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso tem que estar sempre examinando a palavra. E o quê? Orando em todo o tempo com toda a oração. Irmãos, essa é a guerra. Mas Deus, ele é um Deus de guerra. Nós não temos que pegar em fuzil. Nós temos que pegar oração, jejum e santificação. Amém? Mas o povo de Israel é adestrado para a guerra, porque ele é um exemplo para nós de como não se desiste dos combates. Louvado seja Deus. E o próprio Yeshua, quando vier, irmãos, ele vai aniquilar o anticristo na batalha do Armagedon. É guerra. Amém? E vai aniquilar o anticristo e todos os reinos. Porque Yeshua próprio, ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Ele nos treina para uma guerra espiritual para a gente vir com ele e fazer a guerra material contra o anticristo e contra todos os seus exércitos. Nós vamos estar com ele. Mas nós temos que treinar agora. Você está treinado, irmão? Você está treinado, minha irmã? O povo de Israel está treinando. Esse povo vai ser desperto. Esse povo vai ser desperto para poder encontrar Yeshua no momento adequado. Mas ele está ali fazendo as guerras e vai vencer. Só para concluir, meus irmãos, vocês vejam bem dois exemplos. Quando a ONU votou a independência de Israel por um voto, que foi o voto do brasileiro Oswaldo Aranha, a ONU disse: Israel, metade da Palestina é de Israel, metade é da Jordânia. E aí Jerusalém ficou dividida na metade, parte ocidental de Israel, parte oriental com a Jordânia. Só que a parte oriental onde tinha o muro, onde tinha o templo. Israel não podia chegar no muro nem no templo. Mas mesmo assim, irmão, quando em 47 foi feita a votação da ONU, quando Israel foi assumir o que a ONU tinha mandado, os árabes entraram em guerra contra Israel. Israel tinha rifle e os árabes tinham tanques. E depois de 9 meses, Israel venceu, porque até para Israel receber o que a ONU tinha dado, teve que entrar em guerra. E em 1967, meus irmãos, o povo de Israel estava tranquilinho, estava na benção, tudo calminho.
mas Jerusalém estava dividida. E Deus falou: esse povinho está calminho, minha cidade está dividida. Deus queria botar Jerusalém na mão de Israel. Como que Deus vai fazer? Vou mandar os inimigos contra Israel. E mandou 13 inimigos contra Israel. E antes da guerra dos 6 dias, a liderança de Israel estava quase saindo nas vias de fato, se ia entrar ou não ia na guerra. O próprio comando do exército estava brigando com o primeiro-ministro, socos na mesa. A coisa estava porque Israel ficou atormentado. Deus falou: esse povo está muito tranquilo, vamos botar esse povo para trabalhar. E aí o que o povo fez? Entrou na guerra contra os 13 e liquidou a guerra em 6 dias. E quando a gente toca aquele segundo louvor, a gente vê aquele pessoal botando a bandeira lá em Jerusalém, aqueles 3 homens ali olhando para o muro, foi que Israel chegou no muro. Hoje o muro está com Israel por causa da guerra de 67. Deus queria dar Jerusalém para Israel, mas tinha que ser pela guerra. Deus é um Deus assim, meus irmãos. Então, meus irmãos, que a gente entenda, pelo exemplo de Israel, que está agora batalhando no Oriente Médio, mas a gente já tinha falado para os irmãos que Israel não perde mais nenhuma batalha, né? Aniquilou toda a liderança do Irã, né? Com a morte do Ayatollah, do filho do Ayatollah, de toda a liderança da defesa. Isso tudo, meus irmãos, para nós entendermos que Deus, ele quer abençoar, mas quer que o povo vá para o combate. E nosso combate é fazer a vontade de Deus. Shaharit Minhar Arvit, Shabat, festa do Eterno. Amanhã, Megillah Esther. Você não faz o jejum, às vezes tem pessoa que não pode fazer. Procura ler o livro de Esther. Amém? 10 capítulos fáceis de ler. Pega 3 moedas de 50 centavos. Vai ajudar o necessitado, que é o meio shekel, né, irmão? Até as 15 horas da tarde. Então, meus irmãos, que Deus abençoe os irmãos. Faz a vontade do Eterno. Essa é a batalha. Você fazendo isso, o inimigo não toca na tua vida. Amém? Por isso que ali, meus irmãos, só já para concluindo e a gente fazer a oração, 1 João, 1 João, louvado seja Deus, capítulo 5, verso 18. Amém? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Você pode cometer um pecado, você pede perdão e não volta a pecar. Isso aí pode acontecer. Quem está entendendo? Porque Deus é Deus que perdoa. Deus não é Deus que concorda com o pecado continuado. Amém? Mas se você está ali, pecou, pediu perdão, Deus está contigo. Você está marchando, você está caminhando. Você não está entregue ali exposto ao adversário. Aí João completa: o maligno não lhe toca. Louvado seja Deus. Amém? Então, queridos, essa é a vitória. É guerra, mas nós temos alguém que guerreia junto com a gente. Ninguém guerreia sozinho. Tá bom, queridos? Que o Espírito Santo abençoe os irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.